Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar sobre inquietude no filósofo grego Zenão. O filósofo grego Zenão diz certa vez que o homem é acossado por uma inquietude, que é um sentimento latente que faz com que o homem se sinta perturbado por alguma coisa que lhe falta, geralmente objeto de algum desejo. São as paixões que vão estimulando o homem a desejar coisas e por conta dessa frustração que vai sendo gerada, o homem vai ficando inquieto. Mesmo os homens que possuem muitas coisas, ainda assim ficam inquietos por causa de que a nossa natureza nunca se contenta de fato com o que ela tem, mas sempre pensa a respeito do que lhe falta. Vamos falar sobre isso, claro, em dois filmes, começando com O Poder Além da Vida, de 2006. Esse filme traz o personagem Dan Millman, interpretado pelo Scott McLovitz. Se trata de uma biografia, uma semi-biografia, já que foi o próprio Dan, na vida real, que escreveu o livro, né? Ele é um atleta de alto rendimento, de Olimpíadas, ele participa do esporte de ginástica olímpica, mas ele acaba sendo um rapaz bonito, ele é sempre cercado de pessoas que estão sempre bajulando ele tem muitas namoradas, estuda na faculdade, enfim, ele é um destaque em tudo que ele faz. Só que ele acaba sofrendo um acidente de moto. Esse acidente praticamente fragmenta uma das suas pernas e é dito para ele que ele jamais vai voltar a praticar esportes de alto rendimento alguma vez na vida. É nesse momento que ele conhece então Sócrates, interpretado pelo Nick Nolte. Vale lembrar que esse não é o nome do personagem, é ele que chama o Sócrates por esse nome, porque ele não sabe o nome do personagem. Ele acaba dando esse título a ele. Por quê? Porque ele é um homem misterioso, mas também bastante filosófico. Ele perfaz assim a figura do sábio, né? Um homem já de cabelos e barba branca e que destila sabedoria o tempo todo. Essa dupla, então, do Dan com o Sócrates vai gerar uma das duplas mais, digamos, interessantes dos últimos tempos, né? O Dan é aquele rapaz que aparentemente tem tudo na vida, mas não consegue dormir à noite. Caso clássico da inquietude. Ele tem uma farpa na mente. Os obstáculos que ele enfrenta na vida são aqueles que ele se impôs, no caso o acidente que ele sofreu foi por imprudência, e aqueles que a sua mente, que ele permite que a sua mente lhe coloque, porque ele está sempre insatisfeito. Ora, então essa inquietude que gera essa insatisfação faz com que ele busque respostas e também busque satisfação, outro tipo de satisfação, diferente daquelas que ele estava acostumado, mas principalmente respostas. Respostas para as perguntas que ele nunca fez, ou se fez, desistiu de encontrar a resposta no meio do caminho. Então esse é o cerne da inquietude do Millman. Ele quer o que ele não tem. Ele aparentemente tinha uma vida perfeita, mas Sócrates ajuda-o a entender que aquela perfeição não passava de uma ilusão, porque se baseava em coisas efêmeras, coisas passageiras, em coisas fúteis e assim por diante. Ele tenta satisfazer o desejo, mas aí essa busca se torna inglória, porque cada desejo satisfeito se multiplica em outros tantos. Essa inquietude só some, ele percebe, o Dan Millman percebe isso, só some quando nós encontramos as coisas que realmente importam. Ou nós encontramos, ou nós passamos a dar valor àquilo que realmente importa. E, em geral, o que realmente importa já está conosco. Nós só tínhamos perdido o olhar para isso. A procura do Millman começa quando ele passa a fazer perguntas melhores, insiste determinadamente em encontrar as respostas e percebe que isso está, então, em atentar para as coisas ao seu redor e dar valor àquilo que tem de fato valor. O outro filme, Apocalipto, de 2006, talvez vocês possam pensar, mas o que Apocalipto tem a ver com inquietude? Então vocês vão se lembrar. O Jaguar Paul é um índio da tribo dos Maias, interpretado pelo Rudd Youngblood. Ele, em algum momento do filme,
ele sente o medo tomando conta da sua alma. Ele sente um medo de algo que ele não sabe o que é. Ele começa a ter pesadelos durante a noite, ele sente que esses pesadelos são efeito ou produto do medo que ele sente, até o momento em que ele vai conversar com um sábio, né, um guru, e aí esse homem idoso diz para ele, né, você está com medo, isso está te consumindo. Depois, muito mais para frente, a gente vai ver que a tribo dele, dos maias, estava sendo rondada pelos astecas, ele vai acabar sendo o povo dele dominado num primeiro momento, preso, escravizado ou morto, e depois, mais ao final do filme ainda, inclusive os astecas serão dominados pelos espanhóis. Aí vai representar a perdição, a destruição dos povos ameríndios que habitavam a América. Esse medo que ele começa a sentir desde o início do filme e que vai se estendendo pelo filme todo, e depois se verifica, mostra que aquilo tinha uma razão de ser, ele não estava sentindo medo à toa, era uma intuição de um perigo que rondava, um perigo muito maior do que eles jamais tinham conhecido. Isso gera nele uma inquietude. É lógico que durante o filme ele tem que lutar pela sua vida, ele está o tempo todo correndo para salvar a sua própria vida e a vida da sua família. Por quê? Porque esse medo está calcado na ideia da escravidão. E, de fato, não deve haver nada pior para alguém do que se tornar escravo de outrem. É uma visão do inferno a ideia de se tornar escravo de alguém. O medo, ele é algo que ele te coloca numa posição de alguém que está sem saída, de alguém que está preso dentro de um labirinto. E também o medo gera neuroses. E aí exatamente que reside a inquietação. A neurose é uma preocupação exagerada com tudo. Tudo pode representar um perigo em potencial. Então a inquietação também pode ser vista nesse aspecto. Uma preocupação com as coisas da vida. E aí a gente tem aquela lição bíblica, né? Cada dia tem a sua própria preocupação, não vos preocupeis com o dia de amanhã. Mas isso na prática é bastante difícil. O ser humano vive numa lógica que faz com que ele se preocupe com muitas coisas, coisas que acabam trazendo até doenças psicossomáticas para ele, né? Efeitos psicossomáticos para o seu corpo, para a sua alma. Qual é o contrário da inquietude para o Zenão? É a serenidade. A serenidade é um sentimento de imperturbabilidade. Eu sei que é uma palavra grande, complexa, mas é a capacidade de não se perturbar com as coisas que acontecem ao redor. De você só se preocupar com aquilo que depende de você, sem se preocupar com aquilo que não depende ou que ainda está no porvir. Essa serenidade, ela precisa de muita determinação, de muita força de vontade para vencer as adversidades com calma, com equilíbrio, com tranquilidade e também com paciência. Ora, para o jaguar, desistir não é uma opção. Esse medo que toma conta dele, né? Em algum momento ele reage contra isso e consegue dar a volta nessa situação. É uma situação que revela algo imprevisto que acontece, mas que revela uma força que ele sequer conseguia desconfiar. Então vejam, são dois filmes, Poder Além da Vida de 2006 e Apocalipto do mesmo ano, tratando da questão da inquietude, cada um a seu modo. O primeiro como alguém que quer algo que não possui, e o segundo que sente medo de algo que ele desconhece. É isso aí, pessoal, valeu, até a próxima.